Esse, estamos acompanhando esse vai e vem, fica, não fica, momentos de instabilidade política em Veranópolis. Era aguardada uma decisão para esta manhã. Para agora pela manhã. Saiu essa decisão, foi divulgada o teor, né? Daniela Afonso. Oi, Marco. Sim, estava organizando aqui as informações. Dani, vamos por partes, vamos lá. 11:01, 26 graus a temperatura. Recupera para nós o que era aguardado pela assessoria jurídica. O ouvinte que nos acompanhou, nós conversamos mais cedo com a assessoria jurídica do município. Refaz o raciocínio a partir de um agravo de instrumento com pedido liminar, solicitando a volta do prefeito Valdemar de Carli ao cargo. Refaz o raciocínio e nos diga o que tem essa decisão aí. Então, Marco, ontem, né, a gente teve, durante sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, a extinção do mandato de Valdemar de Carli como prefeito após uma condenação por um crime ambiental. A partir desse momento, a assessoria jurídica encaminhou, e a gente já está junto aqui com a assessora jurídica, ela encaminhou esse recurso, então, para Porto Alegre, né? Ele foi encaminhado. A desembargadora, ela recebeu esse recurso, trabalhou durante a madrugada e agora, ao longo da manhã, a assessoria jurídica aguardava o resultado sobre essa liminar. E esse resultado chegou agora há pouco, então a doutora Fabiane Mercalli nos atualiza com essa informação. Bom dia novamente, Marcos. Acabamos de ser comunicados pelos advogados que nos auxiliam em Porto Alegre que a liminar foi deferida, reconduzindo o Valdemar ao cargo. Não tenho ainda de posse o acórdão, mas a informação é que a juíza de primeiro grau está sendo comunicada para devolver imediatamente o cargo ao prefeito. Então, logo à tarde, provavelmente, o Valdemar retorna ao cargo de prefeito. Não sou ele. Marco, vamos verificar aqui que o retorno não está vindo para a gente. Vamos testar novamente. Daniela, Sim. Vamos lá. Tenta contatar agora o Luiz Carlos Comioto. Sim, ele saiu. Está no gabinete, então nós vamos contatá-lo. Eu acho que só também quero Daqui a pouco uma batidinha no gabinete para saber... Na verdade, o momento exige. O momento exige, né? Tanto o trabalho ainda, da Dani e Alessandra, quanto a manifestação do Luiz Carlos Comioto. Vai ter ciência. Pessoal, estão nos ouvindo? Sim. Sim. Repete, por favor, aí com a Fabiane Mercalli, advogada do prefeito Valdemar de Carli. Então, Marco, o Comioto está aqui, eu falei para ele do deferimento da liminar e ele vai aguardar ser comunicado oficialmente pelo juízo, né? Ele vai aguardar que venha oficialmente a decisão. Essa informação, então. Doutor... Marco, eu tenho uma dúvida, não sei se posso já questionar a doutora. Assim, esse é um processo, doutora, desde 2018, né, que foi sendo, tramitou, né, até agora, terminou com essa condenação. Agora, o que esse recurso, né? Depois desse recurso, tem mais algum outro procedimento? Só o pagamento da multa? Não, tem alguns recursos ainda, tá? Tem uma revisão criminal que pode ser feita, que esse é posterior. Agora o prefeito vai pagar a multa, vai cumprir o mandado dele e vamos aguardar os resultados dos recursos que serão feitos agora posterior. Algum questionamento, Marco? Não, vai ter... O Luiz Carlos Comioto participa, então, à tarde da devolução do cargo. É isso? Não, ele não participa. A liminar, ela manda devolver o cargo, ele só é comunicado, o Valdemar toma posse imediatamente. E as ações... O que foi feito hoje pela manhã, doutora Fabiane? Alguma coisa assim... Normalmente, o presidente em exercício fez algumas reuniões, assinou alguns contratos, atos de pregões de licitações. A prefeitura andou normalmente hoje, não teve nenhuma coisa diferenciada. Ele agiu normalmente no cargo dele, ele reuniu algumas pessoas que ele gostaria de conversar, atendeu algumas pessoas e assinou o dia a dia da prefeitura. O cotidiano. Nós acompanhamos, doutora Fabiane, as licitações, né?
Por exemplo, hoje tem uma licitação do lar, então, e a gente fica preocupado enquanto sociedade, né? Ah, será que agora vai, atrasa, cancela? Não. Mas as coisas, então, como nós falamos mais cedo, tendem a seguir o ritmo natural de trabalho. Sim, não mudou nada aqui, tá? Todo mundo trabalhou normalmente. A única questão era essa expectativa do prefeito Valdemar retornar ou não, e agora foi feita justiça. Será restabelecido o cargo que é de direito dele. Então, tá bom. Doutora Fabiane, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Mário? Mais um acontecimento histórico, né? Mais um. Porque foi o prefeito de Veranópolis que ficou menos tempo no cargo, 2h30. O Luiz Carlos Comioto. Mesmo que em exercício, né? Em exercício. Nunca um prefeito ficou tão pouco tempo no cargo. Mas olha aqui, ó, vamos ver. Não, ele foi... É hoje, né? Hoje pela manhã. Sim, mas das 8h30 até as 11 horas. Olha aqui, ó. Eu gostaria, gente, Sabe que eu não gosto de cometer injustiças. Você sabe. Eu odeio isso também. Eu não gosto de cometer nenhuma injustiça. Agora, eu gostaria de conversar com o Valdemar, e ainda vou conversar com ele, Claro. eu vou perguntar para ele que momentos ele passou de ontem até agora. Exatamente. O lado humano. Se coloquem na pele de um homem que não pensem que não é dedicar parte da sua vida à prefeitura. Não, 20 anos. Isso. Não, 16, né? 16. Não pensem que ser prefeito... Mário, você sendo festeiro de Santa Lúcia, qual é que é a sua obrigação? É ajudar a vender ingresso. Bom, é um comprometimento. É um Talvez comprometimento. até ajudar no assar no domingo. Tá. Você é festeiro de Santa Lúcia. Você tem responsabilidade, Claro, certo? Claro. Você assume essa responsabilidade, né? Com toda a tua vontade. Tá? Certo. Você tem compromissos. Agora, você imagina você ser prefeito. Meu Deus do céu. O grau de compromisso que é você prefeito, você vereador, você ser presidente de uma entidade, você ser secretário municipal, com toda a necessidade de cobrança e de andar as coisas, né? E agora você, por uma decisão judicial, ele foi tirado. Imagina a angústia de alguém com tanta responsabilidade ser, até usei a expressão, né? Os gaúchos usam, foi apeado do cavalo. É verdade. Né? Foi apeado do cavalo ontem e agora retorna à tarde. Imagina esses momentos de angústia para ele, para a família. A gente tem que pensar no lado humano das pessoas. Exatamente. Assim como precisamos, e vamos conversar com certeza com o Dr. Valdemar, precisamos de uma manifestação também do Luiz Carlos Comioto. Aqui, ó, nós recebemos aqui na rádio muitas mensagens de pessoas que não votaram no Valdemar. Pessoas que não votaram no Thomas. Mas pessoas que respeitam e dizem o seguinte: o doutor Valdemar, como ser humano, não merecia passar por isso. Exatamente. Exatamente. Isso que nos deixou um pouquinho aflitos, deixou um pouquinho tristes. Muitas pessoas que não votaram, que, digamos que politicamente não são do lado do Valdemar, mas pessoas que são amigas. Você não tem amigo que é de do Grêmio, por exemplo? Meu Deus do céu. E se dão bem. Pessoas que são amigas do Dr. Valdemar de Cali, são de outra agremiação partidária, mas que não merece. Olha, o Dr. Valdemar não merecia passar por isso. Exatamente. Ouvi muito. Como ser humano. Né? Como ser humano. Ser humano, olha não aqui, merecia ó. passar por isso. Não. Em final de mandato, depois de 16 anos comandando o município de Veranópolis, depois de tantas coisas que fez pelo município, sinceramente, ele não merecia ter passado por isso. Aí nos remete a uma reflexão. Sei que a Câmara de Vereadores cumpriu o seu papel. Não, a Câmara... Isentem a Câmara de Vereadores, hein? A Câmara de Vereadores cumpriu o seu papel. Eu acho que o que a gente tem que focar agora não é na ação da Câmara de Vereadores, no fato do presidente da Câmara ter assumido provisoriamente por algumas horas. A gente tem que deixar o lado pessoal das pessoas. O que estamos falando do Dr. Valdemar, fala-se também dos integrantes da Câmara de Vereadores. Vamos respeitá-los. A decisão foi tomada com maioria, então vamos respeitar a posição também dos vereadores. Todos os lados devem entender isso. Daniela Afonso.
Conversei agora com o prefeito em exercício Luiz Carlos Comioto. Ele não se manifesta nesse momento porque até então, né, não chegou para a Câmara de Vereadores, para ele propriamente, essa decisão, né, que acaba devolvendo o cargo a Valdemar De Carli. Então, nós teremos um pronunciamento em nome da Câmara, enfim, tentaremos também com o Valdemar De Carli durante, né, o início ali da tarde. Vamos acompanhar. Quer que a gente leve vianda aí para vocês, Daniela e Alessandra? Eu acho que a gente vai poder ter um intervalinho, né? Porque era um momento hoje, era um momento de instabilidade, como eu falei. E parabéns ao Comioto, viu? Parabéns ao Luiz Carlos Comioto. Ele está aqui porque ele é o presidente da Câmara. Ele está aqui porque ele está aí porque ele é o presidente da Câmara. Poderia ser qualquer um dos 9 vereadores. Exatamente. Ele fez aquilo que institucionalmente a Câmara tem que fazer. É o papel da Câmara de Vereadores. Papel da Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa respeitar... Essa é a responsabilidade, né? São os poderes, né? O legislativo, que nesse caso assume uma responsabilidade no executivo, que foi muito bem, né, assumida, no caso, perdão pela redundância, por Luiz Carlos Comioto nesta manhã. Ele segue aqui na Prefeitura de Veranópolis. Então, a gente acompanhou toda essa movimentação e, sim, essa instabilidade política aqui na cidade, sempre lembrando, né, que envolveu um crime ambiental em que Valdemar De Carli foi condenado, perdeu seus direitos políticos, mas com um recurso, a assessoria jurídica conseguiu reverter essa situação e devolver, então, o cargo a Valdemar De Carli, que deve assumir o posto hoje no início da tarde novamente. Na verdade, toda essa circunstância que se criou de ontem para hoje é porque todos foram pegos de surpresa com aquele ofício remetido para a Câmara na segunda-feira pela Justiça, né? Ninguém sabia disso, ninguém esperava que isso chegasse. Aí os movimentos aconteceram, né? Aconteceram desta forma. E aí começamos tudo com aquela questão do ofício recebido pela Câmara, lido lá, a coletiva da juíza aqui da comarca de Veranópolis, depois a convocação e realização da sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, a posse, né, com ata, com tudo, com todos os procedimentos legais, até agora com esse desfecho. E aí não sei se vai, só se quer que vai recorrer a quem, agora sim, talvez não caiba mais recurso nenhum, não se sabe o que pode acontecer no futuro, mas o fato é que a decisão da Justiça foi em acatar o recurso e o prefeito Valdemar De Carli vai poder reassumir o comando do município de Veranópolis e vamos ver se isso vai ser definitivo, pelo menos até o final do seu mandato. Inclusive, nós temos aqui o despacho, né? A decisão foi enviada pelo jurídico. Então, despacho decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemar De Carli em face da decisão prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato a ser praticado pelo presidente do Poder Legislativo do município de Veranópolis, vereador Luiz Carlos Comioto, que assim dispôs. Desse modo, embora não se desconheça que o pedido do Ministério Público de perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, foi indeferido na hipótese a suspensão dos direitos políticos, que enseja o afastamento do cargo. É consequência, reflexo da condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, conforme fundamentação supra. Diante do exposto, por inexistir prova hábil a demonstrar prima facie, e aí o Marco Aurélio nos traduz depois, a existência da ilegalidade no auto praticado pela autoridade coatora, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, querendo se manifestar no prazo de 10 dias, sobrevindo manifestação, intime-se o impetrante. Após, abra-se vista ao Ministério Público parecer. Por fim, retomem conclusos para a sentença agendada intimação eletrônica. E daí segue esse despacho e chegando aqui, finaliza todo o relatório, né, que fala sobre
a questão do mandado de segurança preventivo, decido para o deferimento da antecipação da tutela à reclusão, é imprescindível estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória. É bem complexo, mas eu vou tentar achar na parte em que existe essa decisão. Eu até enviei no grupo produção, Marco, para que a gente possa traduzir um pouquinho mais, mas são 5 páginas dessa decisão, em que existe, né, toda uma análise, né, aqui fundamentação do acórdão, Diz aqui, ó, que foi eu realizada. consegui cópia do acórdão aqui, ó. Aqui, ó. Compulsando os documentos, né? Por que o Valdemar de Carli foi tirado ontem do poder? Ele foi condenado por fazer funcionar estabelecimento e serviço potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos competentes, qual seja o desenvolvimento de atividade de camping sem licença ambiental. É isso aqui, ó. Em um local que funciona como tal há O Balneário do Retiro. desde os anos 50. Marco, Oi. eu me localizei aqui também com auxílio do pessoal, então eu vou ler o resultado aqui, né, a decisão. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para fins de, revogando a decisão agravada, determinar a suspensão dos efeitos do decreto legislativo que extingue o cargo do prefeito Valdemar de Carli, bem como determinado que o Poder Legislativo Municipal de Veranópolis se abstenha de praticar qualquer ato inerente à cassação da parte ora agravante, relativamente aos fatos ora apresentados, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. A presente decisão deverá ser cumprida pelo juízo de origem, servindo outro sim como mandado. Comunique-se com urgência e intimem-se. Então, essa é a decisão. Agora a decisão vai ser da Justiça Local para só acatar, né? No caso, a decisão lá de Porto Alegre, e o Dr. Valdemar reassume o comando da Prefeitura de Veranópolis. Jesus do céu. As últimas horas, que lamba. tumulto, hein? Que lambança. Que lambança. Mas aqui, ó, as coisas foram cumpridas. Teve uma decisão, houve uma interpretação de perda de cargo, a juíza se expressou ontem, a Câmara de Vereadores fez o que tinha que fazer, assumiu o presidente da Câmara. Ontem a própria juíza falou, né, de um mandado de segurança que iria ser feito, providenciado, foi. A juíza daqui negou, né, porque ela já entendia ela que, pelas suas razões, foi para Porto Alegre, né, em Porto Alegre entenderam que, assim, Mário, ó, vamos lá. No caso concreto, não se pode desconsiderar que a decisão que transitou em julgado expressamente consignou não haver motivos para a decretação da sanção prevista no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201 de 67, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Tá? O que nós falamos Ou antes? seja, que afastou a possibilidade de perda do cargo público, função, mandato e inabilitação. Por fim, apenas para que não passe despercebido, em que pese não tenha vindo dos autos a cópia do suposto decreto legislativo, a mídia já está noticiando a perda no mandato do recorrente. A esse respeito, cito matéria, papapá. Nesses moldes, vejo relevantes as alegações do recorrente, devendo ser suspenso o decreto legislativo que extingue o cargo do prefeito recorrente. Então, volta à prefeitura o prefeito Valdemar de Carli. Agora nós precisamos ver quando é que a gente vai poder conversar com o prefeito Valdemar, que deixou de ser prefeito, depois voltou a ser prefeito. 1h30. 1h30? 1h30 da tarde, nós estaremos aqui no gabinete do prefeito, os secretários municipais também foram convocados. A gente vai acompanhar, então, o prefeito Valdemar de Carli, né, que voltará a assumir esse cargo aqui na prefeitura para, assim, finalizar o seu mandato. Então, vocês vão entrevistar, como eu falei antes, o prefeito Valdemar, que deixou de ser prefeito e voltou a ser prefeito em meio-dia. Lembra que eu falei isso, Mário? Exatamente, por isso que eu me lembrei agora. Em meio-dia. Tudo isso acontecendo. Pois é, porque são situações jurídicas, né, que nós não somos acostumados, mas que existia sim essa possibilidade, né? Então, agora a gente finaliza amanhã com essa decisão,
logo mais, né, essa intimação, enfim, essa decisão chega também à Câmara de Vereadores, para que assim o prefeito em exercício Luiz Carlos Comioto volte para a presidência da Câmara e o prefeito Valdemar De Carli retorne aqui para assumir o executivo novamente. Então, 1h30 a gente vai estar aí, né? A gente vai estar aí acompanhando a volta, O retorno. o retorno. Que coisa, hein? Olha, foram 24, 30 horas de eu vou pura colocar- adrenalina, hein? Eu vou colocar uma leveza agora porque é importante. Você lembra que eu sempre falo? Quando eu morrer, me enterrem com a cabeça para fora, porque em vida eu não vou ver tudo. Não vou ver tudo. O Tadeu se diverte com as minhas falas aí. Mas e vai saber o que a gente vai ver mais adiante, no futuro, com outras. Depois de 2020, com a Covid, essas catástrofes de maio. Marco, agora essa situação, todos os segmentos atingidos, né, nessas situações todas, o futuro é incerto. O futuro é incerto. O que acontece, Mário? Tem muitas pessoas que têm raiva política. Claro, ranço. Ranço. É ranço. Ranço. Ranço político. Ranço. Gente, você tem o voto, tem opções, pronto. Né? Você tem opções. Agora, descarregar raiva, ranço político em A, B ou C não vai construir nada. Não. Não vai construir uma sociedade melhor. Até porque você tem que observar bem a vida da outra pessoa. Pensa no seguinte: você não pode desrespeitar o pessoal, o particular daquela pessoa, porque você não sabe como é que é a vida dela. Se a vida dela é pior que a sua, é igual ou é melhor que a sua. A pedra no sapato incomoda a pessoa que calça o sapato. Então é preciso respeitar, como falamos antes, Respeitar como ser humano. como ser humano, respeitar o Valdemar, respeitar a Câmara de Vereadores no seu procedimento administrativo, que lhe coube, que entendeu que lhe caberia, e levou adiante, e não sei agora, seguramente, os passos da Câmara de Vereadores, porém, agora também tem que se respeitar a decisão judicial do retorno do Dr. Valdemar à Prefeitura. Ponto final. Olha aqui, ó. Parabéns, Rádio Veranense. São, deixa Fátima, eu ver, novembro, dezembro, 2 meses de mandato que lhe resta. Fátima, assim, ó. Eu posso até pecar pela omissão. Podemos até pecar pela omissão. Agora, não vou pecar por prejudicar alguém. Não, Não. Eu posso Não. pecar pela omissão. não. Atribuir Jamais. conduta a outra pessoa sem estar cercado de toda e qualquer prova é difícil. Olha, Prova, não é nem certeza. prova. Prova. Eu tenho isso comigo e sou assim e conduzo esse programa assim. Quanta reclamação a gente recebe aqui, quanta coisa. Polarizou completamente. Polarizou. Aquilo que acontece no país está polarizando em Veranópolis, gente. Parece que começou. Ou você é do Lula ou você é do Bolsonaro. Aqui, ou você é do MDB ou do PP. Mas que é isso, gente? Que é isso? A vida é curta? Meu Deus do céu! Qual é que... E você vê que não são assim... As manifestações que a gente recebe aqui é de gente que é simplesmente porque tem esse ranço, não está envolvido diretamente no trabalho da administração pública. É gente que simplesmente torce por alguém. Torce por alguém. O que, convenhamos, né? E com falta de respeito aí... Não. Jesus. Quando Jesus vem a Cristo. falta de respeito, você perde toda a razão. Pelo amor de Deus. Você perde toda a razão. Então, assim, ó, o que aconteceu? A Câmara de Vereadores poderia ter feito alguma coisa ontem ou só deu força na saída do prefeito? Não, Wagner. A Câmara de Vereadores cumpriu o seu papel institucional. Exatamente. A Câmara de Vereadores agiu corretamente ontem. Fez uma sessão e decretou a extinção do cargo de prefeito e é obrigação do presidente da Câmara assumir. E como ele assumiu hoje pela manhã. Porque Certo? na segunda-feira a Câmara recebeu o ofício da Justiça. Não, hoje é quarta? Hoje é quarta. E a sessão Não, foi na segunda-feira à noite. à noite. E na terça-feira à tarde teve a sessão extraordinária. Então, e hoje teve a posse. E digamos assim que vai ter a disposta. Não vai ter, vai ter. Lembrando que Oi? Pessoal, tô na linha? Tá.
Só para lembrar que essa sessão era urgente, então eles não poderiam esperar para a próxima sessão, enfim. Ou seja, não houve nenhuma movimentação da Câmara para antecipar ou facilitar a extinção do cargo. Foi um procedimento judicial que era necessário ser realizado o quanto antes. Ou seja, o mesmo respeito que apregoamos ao doutor Valdemar antes, agora se apregoa à Câmara de Vereadores. Aos vereadores que votaram, né? É uma questão de justiça, gente. Justiça. Mas agora Tem aqui, ó, bastante opiniões aí. tem muitas opiniões, mas vamos pensar assim, ó, a situação bem delicada que vivemos desde ontem pela manhã. E agora, Um tempo para a marmita, porque à tarde volta com mais leveza também, né? Tá ligado do meio ali. Não, eu só queria fazer um complemento agora que a gente chegou aqui, Marco. Essa situação, né, vereadores votaram a favor, votaram contra, né? O que foi muito deixado claro ontem lá na Câmara, até pelo presidente do Legislativo, até então, né, presidente, Isso. agora prefeito em exercício Luiz Carlos Comioto. Que volta à foi de presidência. Exato, foi de que ali era necessário esse cumprimento conforme a justiça. Então, pela justiça, Valdemar perdia seus direitos políticos e perdia o seu cargo. Então, os vereadores não tinham como fazer com que isso não acontecesse. Senão a Câmara seria acusada de omissão. Isso não foi um impeachment. né? Não foi uma CPI. E outra coisa, a justiça agiu de um jeito num dia e agiu de outro jeito no outro. Pronto. Assim é a justiça, com várias interpretações. Agora, temos que ponderar o seguinte. As pessoas, né? Tem gente aqui, ó, nunca vi tanta gente maldosa. São opiniões, né? São opiniões, tal. Opiniões pessoais. E o que nós falamos antes, Mário Vivar? O que nós falamos antes? Muitas pessoas ontem, com aquele sorriso amarelo, com aquele sorriso debochado, maroto, aquele sorriso falacioso, né? Do tipo, bem feito. Para quê? Para quê, né? Para quê? Agora a situação volta ao seu estado anterior, né? Valdemar já está na prefeitura, corram lá. A gente vai aí, né? A gente vai aí, 11h28, 26 graus a temperatura. Vamos lá, vamos fazer um intervalinho aqui, Mário. Sei lá, acho que roda a família paroquial. Vamos ver o que está acontecendo aí, para a gente poder acompanhar a fala agora do prefeito Valdemar de Carli. Agora a fala é importante. Né? E aí vem muito da minha pessoa. Não seja ridículo com os outros, não deboche da capacidade dos outros, não julgue os outros. Né? Não ria da desgraça alheia. Porque amanhã ou depois, isso aí. Então, assim, ó, mantenha a tua postura como ser humano, com respeito, sempre com respeito. Respeito é uma palavra que por vezes falta. A maioria da sociedade o tem. Agora, nós temos uma parcela que não tem respeito. Né? Que parece que a igreja, que parece que o time de futebol, que parece que a política, tiram a capacidade das pessoas terem esse respeito. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais informações. A palavra do prefeito Valdemar de Carli, que volta ao gabinete que hoje pela manhã foi ocupado, né, por algumas horas pelo prefeito em exercício Luiz Carlos Comioto. Uma frustração. Restaurante e Pizzaria Dona Cândida. Venha provar nossos pratos, feitos como na sua casa, com ingredientes e temperos próprios. Com certeza você vai gostar. Temos almoço todos os dias, com buffet livre ou por quilo. Nas sextas e sábados à noite, buffet livre com pizzas e à la carte. Restaurante e Pizzaria Dona Cândida. Tradição em comer bem há 45 anos. Na BR-470, ao lado do Pórtico de Veranópolis. Fones 3441-7901 e 99974-2014.
Olá, meus amigos, aqui é o Dr. Pedro, da Oral Unique Veranópolis. Nós da Oral Unique temos a certeza de que todos merecem sempre o melhor, então venha nos conhecer. Somos a maior estrutura odontológica da Serra Gaúcha, contando com centro cirúrgico completo, tecnologias de última geração e um corpo clínico especializado em todas as técnicas para te entregar o melhor sorriso. Faça seu agendamento pelos telefones 2146 0474 ou pelo WhatsApp 99264 5650. Uau, Carol, como você tá linda! Emagreceu, né? Sim, amiga, nem sabe. Já emagreci 12 quilos. Minhas roupas estão sobrando. Que incrível! E qual é o segredo? Eu fui na Clínica Magras. Tô amando o acompanhamento da equipe da clínica. Tem acompanhamento da Nutri, sessões estéticas toda semana. É o máximo. Fica na Rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata. Agende sua consulta bônus através do número 2121 6020. Rádio Veranense, Veranópolis, Rio Grande do Sul. Nota de falecimento. O irmão César Augusto Costela, a cunhada Alessia, a sobrinha Isabelle, com pesar comunica o falecimento de Írides Costela Zunho, 76 anos. As cerimônias de encomendação e sepultamento serão realizadas hoje, quarta-feira, às 4h30 da tarde, com celebração de corpo presente na Capela Mortuária de Vila Flores, onde está sendo velada, e posterior sepultamento no cemitério da comunidade de Nossa Senhora da Saúde, na linha Imoré, em Vila Flores. Noticiamos o falecimento de Írides Costela Zunho, aos 76 anos. O Sicredi tem um alerta para você. A cada 17 segundos, uma tentativa de golpe acontece no Brasil. Muita gente recebendo ligação de falsa central de atendimento, pedindo informações pessoais ou solicitando para confirmar uma compra suspeita. O Sicredi não faz esse tipo de ligação. Por isso, na dúvida se é golpe, fale com seu gerente por WhatsApp oficial, no app ou na agência mais próxima. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Outubro é um mês especial na Viva Farma. Mês das crianças e também do Outubro Rosa. E tem promoções incríveis esperando por você. Toalha umedecida Baby Bless com 100 toalhas por R$ 8,99. Dipirona 500mg com 20 comprimidos, R$ 9,99. Hidratante Hidra Mais 500 ml, R$ 15,99. Creme dental Oral B, R$ 2,99. Cuidar da saúde e fazer a alegria dos pequenos nunca foi tão fácil. E aproveite descontos exclusivos em produtos infantis e de saúde feminina. Viva Farma, sempre à disposição da sua saúde. A Ótica Visual está em festa. São 35 anos de sucesso graças aos amigos e clientes. O nosso muito obrigada. Ótica Visual, dedicação, inovação, produtos da melhor qualidade e sempre atendimento carinhoso. Convidamos a todos para comemorar com a gente. Confira no Instagram da loja a promoção de aniversário com sorteio de um smartwatch. Ótica Visual, há 35 anos comprometida com a sua saúde e qualidade de vida. Você está com sintomas gripais? Na Clínica CVD Nossa Senhora de Lourdes, você pode consultar um médico e fazer os testes rápidos de influenza, dengue e covid, com resultado imediato e seguro, sem necessidade de agendamento. Nossa equipe de profissionais está pronta para atendê-lo. Para mais informações, entre em contato pelo fone WhatsApp 3441-9500. Clínica CVD Nossa Senhora de Lourdes. Tudo em um só lugar, para o bem-estar de toda a família. A Astronet é a melhor internet. Agora com 200 megas a partir de R$ 79,90 mensais. Informa. Hora certa. 11h34. Seu plano é navegar mais pagando menos? Agora com a Astronet são 200 megas no plano Lite, em fibra ótica, a partir de R$ 79,90. Eu disse 200 megas! É mais velocidade com valor fixo. Muitos já mudaram. Chame agora no WhatsApp 999287888. Rua Doutor Montauri, 849, Sala 104, Veranópolis. Sem enrolação, atendimento ágil e eficiente. Astronet, mais velocidade e estabilidade.
11h36, 26 graus a temperatura. O temática, olha, estamos ultrapassando o horário porque vamos tentar aqui fazer uma síntese, né? O prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, teve contra si um processo judicial ambiental que transitou em julgado e, em decorrência disso, né, a Câmara de Vereadores de Veranópolis ontem fez uma sessão após consulta ao jurídico para retirá-lo do cargo. Mas a Câmara cumpriu o seu papel institucional. Ok, tá bom? A Câmara de Vereadores ontem fez essa sessão, determinou extinto o cargo por conta da condenação criminal. Feito isso, hoje pela manhã assumiu o prefeito em exercício, Luiz Carlos Comioto. A prefeitura, o doutor Valdemar De Carli, o prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, ingressou com um recurso para tentar reverter essa situação por conta do tipo de processo que foi. Foi um processo ambiental e não crime contra a administração pública. Saiu o resultado deste recurso que devolve o cargo ao prefeito Valdemar De Carli. É coisa que acontece, né? Vai e volta, acontece, e aconteceu aqui em Veranópolis. Nós estamos vivenciando isso pela primeira vez. As meninas, né, estão lá, a Alessandra e a Daniela, voltaram à prefeitura, porque o prefeito Valdemar De Carli já está por aí, Daniela? Oi, Marcos, sim, o prefeito já está no gabinete, nesse momento conversando. Aliás, Valdemar De Carli está no gabinete, neste momento, conversando com o prefeito em exercício, Luiz Carlos Comioto, então, que assumiu a prefeitura nesta manhã, mas há pouco a gente recebeu o resultado da liminar, que foi aceita, então, Valdemar deverá reassumir a prefeitura ainda no início desta tarde. Essa liminar já está no fórum, aí ela só precisa ser enviada para a Câmara de Vereadores e daí sim já é retomado o cargo com o prefeito Valdemar De Carli. A gente está aguardando aqui, ele nos disse que vai conversar conosco. Marco, eu sei que a gente já ultrapassou o horário do programa, a gente só está esperando aqui, vamos ver se vamos conseguir. Ele nos disse que nos concederia entrevista. Você chegou a alguma palavra com ele? O que... Não. A assessoria de comunicação conversou com ele porque ele está em seu gabinete com Luiz Carlos Comioto. Estão, né, conversando. Estão falando sobre as ações aí que o IT Comioto desenvolveu hoje pela manhã. Não há agora impedimento de que ele reassuma após a Câmara ser comunicada, é isso? Isso, Marco, essa informação. Eu não sei se está chegando o meu som do microfone, do timeline, mas nós estamos também com imagens na transmissão. E nós temos aqui ao nosso lado a vereadora Adriane Maria Parisi, que ontem, durante o seu pronunciamento na Câmara de Vereadores, você até usou esse termo, né, de que em 48 horas Valdemar De Carli estaria de volta à prefeitura. Agora, então, a gente tem essa resposta. Um bom dia. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Veranense. Prazer estar aqui conversando com vocês. Sim, fiz esta afirmativa ontem, porque tinha absoluta certeza, assim, confio muito no trabalho da doutora Fabiane Mercalli, né, como assessora do prefeito e toda a equipe que estava trabalhando, né, em prol, né, desta decisão favorável ao prefeito Valdemar, né. A justiça precisa ser justa, né, com certeza é o que nós esperávamos, né, que o Valdemar então retornasse. Na Câmara de Vereadores existia sim que realizar este trâmite, né, este decreto. Não necessariamente precisava ter uma reunião para a votação, era só necessário realizar o decreto, que poderia ter sido feito apenas pelo presidente da Câmara, mas, por opção, foi feito esta reunião e esta votação na Câmara de Vereadores ontem, onde eu e os meus colegas, o Leandro e a Maria, nós se posicionamos de forma contrária, sim, né, porque nós tínhamos essa ciência e essa possibilidade, sim, do Valdemar estar retornando para o seu cargo efetivamente, né, para cumprir o seu mandato até o final do ano. Então, agora, para a Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Comioto volta à presidência, os trabalhos seguem na normalidade.
Sim, os trabalhos voltam, né, à normalidade, né, dentro da Câmara de Vereadores também, e o prefeito agora, né, à tarde, nós já estamos organizando, então, né, o retorno do Valdemar à prefeitura. Então, Marco, conversamos com a vereadora Adriane Maria Parisi, também aqui na Prefeitura de Veranópolis. Daniela, não há perspectiva da fala do Valdemar num curto espaço agora. Tem essa perspectiva ou não? Eu vou verificar no último momento aqui se a gente consegue a fala, senão nós vamos acabar deixando, então, para a parte da tarde, né? Porque seria algo rapidinho, só uma manifestação. Vamos ver se vai ser possível. Estamos verificando, se não, a gente deixa para o início da tarde. O fato é que o prefeito Valdemar de Carli está reunido, então, com o prefeito em exercício, Luiz Carlos Comioto. Agora a gente está tentando uma fala agora, vamos ver se a gente consegue, porque nós estamos finalizando aqui a nossa programação jornalística. A gente pede desculpas até, né, para atrapalhar aqui a conversa, mas a gente seguiu durante toda a manhã, todo o dia de ontem também, acompanhando essas movimentações. E agora, para a gente fechar aqui a nossa transmissão, prefeito Valdemar de Carli, que no caso reassume o seu cargo agora no início da tarde. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Acho que se fez justiça, né? Eu acho que a gente não deve interpretar, né, a lei no seu contexto frio. Né? Eu acho que você tem que interpretar a lei dentro de um contexto, ok? E o acordo que existia, né, nesse processo ambiental, ele era muito claro. Ele dizia que não trazia perda de mandato do prefeito, era muito claro, era só ler. Eu acho que teve gente que não leu o acordo. Acho que teve gente que não leu. Acho que tem gente que tem que estudar mais. Tá? Então, se fez justiça aí, é uma liminar, mas nós temos plena convicção que nós vamos ganhar o mérito da questão também, porque a decisão, né, desse processo aí do Balneário do Retiro, aliás, um balneário que está aí há 50 anos, né, sempre com a mesma característica, ninguém fez nada pelo balneário, só nós fizemos pelo balneário, só nós. Está lá a obra, né, que só não foi terminada porque durante as chuvas de maio houve obstrução do acesso ao balneário do Retiro, né? Então, quem tentou resolver o problema do balneário do Retiro, né, ele foi penalizado. Veja bem que surreal isso, né? É bem surreal isso, né? Um paradoxo. Passaram 20 prefeitos no Balneário do Retiro, ninguém fez absolutamente nada. Nós estamos resolvendo o problema do balneário e nós, né, que fomos penalizados. Né? Então, assim, acho que a justiça, né, ela tem que interpretar as situações não só dentro do contexto frio da lei, tem que ter bom senso. O bom senso tem que imperar por tudo, como impera na medicina, né? Quando a gente sabe que não tem paciente que é o mesmo paciente, não tem paciente igual. Todos têm uma característica especial. Assim, os processos na justiça também, todos eles têm uma característica especial, têm uma característica pessoal e que tem que ser analisada sob essa ótica, sob esse ponto de vista. Aqui vai a nossa crítica, ok? Vai a nossa crítica para a justiça local. Uma crítica firme, uma crítica contundente. Né? Não se levou em consideração um passado, não se levou em consideração um histórico, né, de atuação dentro da comunidade e não se levou em consideração aquilo que dizia o próprio processo penal que veio da Quarta Câmara. Da Quarta Câmara, ela é a segunda instância, são desembargadores. Ok? Então vai aqui a nossa crítica pessoal a isso, nós vamos contemporizar isso, vamos assumir a prefeitura de novo, vamos terminar o nosso mandato, né? E justamente fazer aquilo que tem que ser feito até 31 de dezembro. Mas, acima de tudo, justiça foi feita. Então, Marco, esse é o pronunciamento do Valdemar de Carli, que vai reassumir a prefeitura agora, neste início de tarde, prefeito. Como foram esses momentos dele aí, Daniela? Tem os trâmites, mas eu já estou conversando com o IT aqui, aliás, gostaria de parabenizar o IT pela sua atuação aí, acho que foi uma atuação exemplar. É claro que eu vou guardar mágoa contra alguns vereadores, vou guardar essa mágoa, certo? Vereadores que nós ajudamos,
né? Fizemos praticamente tudo que pediram, tá? E no momento de ajudar o prefeito, votaram contra, ok? Esses vereadores vão ficar marcados, né? Na minha cabeça, né? Certo? Então, guarda essa mágoa contra alguns vereadores, não contra todos, obviamente, né? E agradecer aí, realmente, parabenizar o IT pela atuação à frente da Câmara, da presidência da Câmara dos Vereadores. Algum questionamento, Marco, ou finalizamos por aqui? Como é que foram esses momentos desde ontem até agora? Que momentos passou o prefeito Valdemar De Carli? Certo. A gente conversou com o senhor, né, Valdemar, ao longo da segunda-feira e tinha-se aquela ideia justamente do que o senhor falou no início da entrevista, que não acarretaria na perda do cargo. Quando veio essa informação por parte do Poder Judiciário, como que foram esses momentos até a chegada dessa decisão no final dessa manhã? Olha, tia, nos tomou de surpresa. É porque tu veja bem, Dani, veja bem. Se você tem um acordo, né, se você tem uma decisão, olha só, se você tem uma decisão, vou te ocupar mais um minuto todo. Se você tem uma decisão de uma segunda Câmara com desembargadores e que dizem, né, e que dizem muito claramente aí, né, inclusive em letras garrafais, né, de que não se perde o mandato, veja bem, qual é a interpretação nossa e qual é a interpretação do nosso advogado? Qual é a interpretação que você faria? Que a gente não tinha que se preocupar por esse motivo. Tanto que não se tomou nenhuma atitude, né, porque se sabia que estava escrito lá que tinha a preservação do mandato. Né? O nosso advogado foi tomado de surpresa. Né? Ele disse, eu posso ter falhado, De Carli, mas assim, veja bem, estava escrito. Eu vou recorrer contra o quê? Contra a perda de mandato, se aí no acórdão está escrito que não tem perda de mandato, gente. É uma coisa muito óbvia, é o óbvio ululante, que infelizmente foi mal interpretado aqui em Veranópolis, ok? Então, nós ficamos tomados de surpresa e, obviamente, né, nesse agravo que nós fizemos, né, a gente bateu nessa tecla, né, que existia um acordo, né, e que dizia que o mandato do prefeito estava preservado. Isso nos tirou toda a defesa. Quer dizer, você burlou a minha liberdade de me defender, certo? E você burlou a liberdade do advogado de fazer a defesa, já que estava escrito aí que não tinha perda de mandato, né? E não tinha para quem recorrer, visto que já estava decidido pela quarta Câmara, isso. Foi decidido pela quarta Câmara, ok? Então essa foi a nossa surpresa, né? E é por isso que nós também estamos tranquilos que nós iríamos, né, retomar o mandato e vencer esse processo. Então, explicando essa situação, Marco, relembrando todo o cronograma, né, do recebimento dessa informação, agora foi aceita essa liminar e a partir de agora tem mais algum procedimento? Não, tem o julgamento do mérito da liminar, que vai ser lá em Porto Alegre. E nós temos convicção absoluta que nós vamos vencer o processo, ok? Tudo que foi colocado no agravo de instrumento, todos os pedidos foram acatados 100% pela desembargadora que analisou o agravo de instrumento. Foi acatado 100% das colocações, né, dos nossos advogados. Né? Então, nós estamos tranquilos, né, que já temos um direcionamento de como vai ser analisado o mérito. Tem alguma data? Não sei. Isso depende da justiça. Então, agora a gente pode colocar, não sei se podemos colocar isso, Valdemar De Carli reassume a prefeitura e seguirá até o final do mandato? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eu acho, modéstia à parte aí, né? Mas você não imagina, né, o que nós recebemos aí de solidariedade nessa noite aí, né? Eu acho que não cabe nem como é que se chama aí, nos megabytes aí, megabytes, né, do nosso telefone celular. Né? Foi impressionante a solidariedade do povo de Veranópolis, ao qual nós agradecemos. Então, Marco, a gente finaliza agora. Dani, eu agradeço, Valdemar. Oi? Dá uma brincada aí, se ele e o Comioto vão almoçar juntos aí. O Marco está pedindo se vai ter um almoço aí do prefeito em exercício com o prefeito que vai reassumir daqui a pouco? Não sei, vou conversar com o It. Vamos ver. Não, mas tá tranquilo, né? Eu acho que a gente tem que seguir o nosso trabalho, né? É claro que eu, particularmente, fiquei preocupado, porque, Dani, eu não queria sair pela porta dos fundos, né?
Depois de 16 anos de mandato, né, isso fica muito chato, né, tu sair pela porta dos fundos da prefeitura. Não queria sair, quero sair pela porta da frente, de cabeça bem erguida e ciente do trabalho que foi aqui realizado. Isso aí, Marco. Mais algum questionamento? Não, é isso, Dani, é isso. 11h51. Obrigado, viu, Dani? Obrigado você e a Alessandra que estiveram aí e captaram, né, todas as nuances desse episódio político que vivemos aqui em Veranópolis. Agradeço, doutor Valdemar, e vamos com tranquilidade, né, agora acompanhar as próximas ações dessa situação que vivemos desde a noite da segunda-feira. Obrigado, Daniela. A gente que agradece e seguiremos acompanhando. 11h51, 26 graus a temperatura. Atrasou, né? Atrasou mais do que o habitual, mas nós temos o que agora, né? Família Paroquial. Né? Agradecemos a audiência de vocês. O que foi, Tadeu Antônio Fantini? O que tem, Tadeu Antônio? Vamos fazer o seguinte, hoje Prefeitura de Fagundes nós vamos rodar mais tarde, tá? Peço aí que os fagundenses que aguardam o informativo, né? Os fagundenses que aguardam o informativo, nós vamos rodar no final do No Ponto, servindo a notícia. Vem aí o Família Paroquial. Nós agradecemos a gentileza de todos vocês pela audiência. Um momento ímpar que vivemos desde a noite da segunda, nos bastidores, com a publicação de matérias nas redes sociais, e desde ontem pela manhã, que culminou com a retirada do prefeito Valdemar de Carli do cargo e agora com a retomada dele, né, no cargo. Então, nós acompanhamos tudo isso, um fato histórico que vivemos aqui em Veranópolis e aguardávamos decisões judiciais. Muita saúde, paz e bem, até amanhã. Obrigado, vem aí o Família Paroquial. Família Paroquial. Oferecimento Mazarolo Agromáquinas. Este nome tem marca na agricultura. Orar é muito mais que pensar em Deus. Orar